Bom, pessoal, então devo relembrá-lo aí do capítulo 11, no qual ele fala sobre regressão, correlação e regressão. Então, a correlação é quando vocês têm duas variáveis que você quer saber se elas duas, né? Se você faz uma pesquisa, você quer saber se as duas variáveis, então, existe alguma correlação entre elas ou não. No exemplo que ele deu aqui no livro, para poder fazer os primeiros cálculos, para fazer esse gráfico que está aí na tela agora, ele usou as notas de estatística e matemática de uma determinada turma. Então, são as duas variáveis, estatística e matemática, e ele quer saber se existe alguma correlação entre as notas, né? Se o camarada ali, se o aluno for bem em matemática, ele vai bem em estatística? Se ele vai mal em matemática, se ele vai mal em estatística? Então, ele quer saber qual é a correlação que existe ali. Então, nós vimos nesse capítulo 11 como fazer essa análise. Então, primeiro, ele mostra um gráfico da dispersão, né, desses pontos. Então, utiliza-se ali, né, ó, a pessoa que tirou 2 em matemática, 2 em estatística, aí liga o ponto 2 com 2, deu essa bolinha aqui, ó. Tem Legal. que ser o Noboro, né? O cachorro tá aí. Aí aqui, ó, quando o cara tirou 3, aí deu 4 lá, então nós vamos ligando esses pontos aqui, esses pontos que estão no gráfico surgiram desta tabela de notas aqui, só para recordar do capítulo 11. Então, olha lá, o aluno número 1, lembrando, isso aqui é uma amostra de 10 alunos que foi retirada de um total de 98 alunos. Então, observe lá, existe uma correlação? Só de olhar na tabela você percebe que existe uma correlação. O camarada vai bem, se ele vai bem em matemática, ele vai bem em estatística. Se ele vai mal em matemática, foi mal em estatística, né? Existe uma correlação porque são disciplinas de cálculo. Então, geralmente, quem vai bem em uma vai bem na outra e quem vai mal também vai mal nas duas logo de uma vez. Porque não estuda, na verdade, né? Aí acho que vai tirar nota caindo do céu. Aí aqui o gráfico dessa dispersão. Aí ele tem uma reta de ajustamento aqui que melhor representa esta distribuição. Aí nós vimos então quando existe uma correlação entre os valores ali, ele vai apresentar no gráfico um achatamento ali, como se fosse uma elipse, né? Quem conhece uma elipse é o movimento das órbitas dos planetas ao redor do Sol, é um formato de elipse, né? Então, nós temos isso daqui, uma elipse é uma circunferência achatada. Você aperta a circunferência, ela forma essa elipse. Então, quando ele tiver esse formato elíptico, aproximando-se de uma reta, quanto mais chato ele estiver aqui, mais próximo da reta ele estiver, maior será a correlação linear. Aqui nós temos uma correlação? Temos, ó, mas o formato aqui do gráfico é um formato de uma parábola, né? Certo que parece mais metade de uma chipa, né? Chipa que fala. Aquele de pãozinho de queijo que parece lá, ó. Tá aparecendo aqui, mas é uma Croissant. formato. Também. O formato aqui de uma parábola. Então, isso daqui é uma correlação? Sim, tem correlação? Tem. Mas é uma correlação não linear. E quando ele está tudo bagunçado desse jeito aqui, ó, que não mostra nada, nem curva, nem reta, então ele não tem correlação. Eu já falei para vocês, vou falar de novo. Vou cobrar um exercício desse aqui para classificar. Só para ninguém tirar zero. Aí, uma outra forma de classificar ali a correlação entre as duas variáveis estatísticas é utilizando, então, a formulazinha aqui, né, o coeficiente de correlação de Pearson, na qual ele precisa saber ali, né, o exercício dá o valor do x e dá o valor do y. Aí, para você fazer o cálculo dessa correlação, você precisa criar uma coluna a mais, né, na verdade, 3 colunas a mais. Você precisa de uma coluna de x vezes y, uma coluna com x ao quadrado e uma coluna com y ao quadrado. E aí nós conseguimos calcular se nós temos uma correlação positiva, uma correlação negativa, ou se não existe correlação. Podemos também classificar se a correlação é forte ou é uma correlação fraca. Lembrando, se aquele R for maior que 0,6, eu posso considerar que é uma correlação forte. E se aquele R for um valor entre 0,3 e 0,6, existe uma correlação fraca, e abaixo de 0,3 eu posso dizer que nem existe correlação, pois o valor é muito baixo.
Aquilo que eu estava dizendo, para poder utilizar a expressão, nós fizemos até um exercício junto, em algumas aulas anteriores aí, que o problema ele vai fornecer isso aqui, ó. Ele vai fornecer as variáveis x e y. Nesse caso aqui são as notas, né? Mas nos outros problemas que vocês farão aí para treinar, nós temos outras comparações. Então ele dá essas duas colunas e vocês precisam fazer o quê? Criar uma coluna de x vezes y, então é multiplicar ali linha por linha, x vezes y, e vai formar essa coluna. Precisamos de uma coluna de x ao quadrado, então os valores de x, que no caso é a nota de matemática, então 5 ao quadrado, 8 ao quadrado, 7 ao quadrado, 10 ao quadrado. E depois uma coluna de y, que são os valores da nota de estatística nesse exercício aqui. Então 6 ao quadrado, 9 ao quadrado, 8 ao quadrado, 10 ao quadrado, e aí forma essa coluna de y ao quadrado aqui. Feito isto, ok. Nós temos os dados aqui, ó, o somatório aqui embaixo, e aí é só substituir, receitinha de bolo, é só substituir lá na formulazinha, pegar a sua calculadora, multiplicar e você vai obter o valor. Neste caso aqui, ó, a correlação é de 0,911, ou seja, 0,91. Então, existe uma forte correlação entre as notas de matemática e estatística. Então, podemos dizer que se o camarada vai bem em matemática, ele também irá bem em estatística, pela correlação. Fizemos este exemplo 1 aqui, ó. Preenchi junto com vocês. E aí, na última aula, eu expliquei sobre a regressão, que é o ajustamento da reta. Então, na última aula, o que foi falado foi isso aqui, ó. E nós temos... Subir aqui. Então, nós temos lá, ó, que para fazer um ajustamento da reta, nós temos que encontrar eu não posso dizer que é uma função em si, porque uma função é quando existe um valor perfeito ali, né? Existe uma correlação perfeita. Nesse caso aqui, nós estamos aproximando os valores. Então, nós estamos fazendo um ajustamento da reta para fazer a regressão, chamada regressão. Então, nós criamos esta função que ele chama de y maiúsculo e x maiúsculo. Ele fala assim que x maiúsculo e y maiúsculo são o quê? São as duas variáveis que estão sendo correlacionadas, né? Ou seja, são as duas variáveis em correlação, ali acentuada. Bom, para relacionar, então ele quer mostrar aqui que nós podemos, quando duas variáveis estão correlacionadas linearmente, nós podemos estabelecer aqui como se fosse uma função do primeiro grau. Para isso acontecer ali, nós precisamos saber quem é o A e quem é o B. Então, para estabelecer esta função, vou dizer aqui, né, a função, nós precisamos saber quem é o A e quem é o B. Ok? Então, gravem-me isso. Eu preciso saber quem é o A e quem é o B. Mas para saber quem é o A e quem é o B, eu preciso resolver essa aqui, ó. Aqui no livro de vocês vai estar melhor. Aqui nesse xerox ficou um pouco borrado, mas é aqui, ó. O livro também ficou. O A é o N. Quem que é o N? O N é a quantidade de linhas que você tem ali, a quantidade de elementos que estão sendo correlacionados. Tá? O A, então, é a quantidade de linhas que estão mostrando ali a correlação. Professor, só uma dúvida. Nessa parte de relação e correlação, ele só vai ter tabelas sem intervalo de classe? Sim, aqui não tem intervalo de classe. Tá, menos mal. Porque não tem como. Quando eu tenho esses dois aqui, não tem intervalo de classe. Então, Beleza. observem lá. Ó. Eu tenho esse N. O N é só contar quantas linhas tem lá, ó, na tabela. Se eu voltar aqui, ó, para você olhar. Viu? E aqui, ó. Quantos tem, ó? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então aqui o N seria 10, ó, nesse exercício aqui. Vou voltar aqui em cima, ó, na tabela. Eita, meu livro hoje tá travando aqui. Deixa eu voltar. Cadê a tabela? Tabela. Aqui, ó.
Olha o N aqui, ó. O N é 10. Por quê? Porque tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elementos se correlacionando, ó. São 10 linhas. Deixa eu voltar lá. Ok, deixa eu ver aqui. Bom, aí, ó. O Júnior. O que esse camarada aí do seu lado, do Júnior? Esse cara aqui é meu irmão. Deixa eu ver a cara dele. Achei que era aluno meu já. Achei que já tinha sido aluno aí no passado. Ah, ele é drogado, professor. Não esquenta não. Então, ó. Nós temos aqui o A. Contra o A, nós precisamos do N. Precisamos do somatório de x vezes y. Precisamos do x ao quadrado. Além do x e do y, nós precisamos do x ao quadrado e do x vezes y. É isso que vocês têm que gravar. Então, é tudo tabelinha ali, fácil. E o B, para encontrar o B, nós precisamos da média dos valores de y, da variável y, e da média dos valores da variável x. O que é média? Como é que é? E do A também. Sim, mas o A nós vamos fazer primeiro de cima, aí encontro o valor de A para depois usar no B. Então, primeiro, eu sempre faço o A primeiro. Eu tenho que fazer o A para depois encontrar o B. Eu faço o A, depois que eu encontro o valor, eu uso ele aqui no B, mais o valor da média da variável x, mais a média da variável y. E o que é a média? A média é a soma de todos os elementos da variável dividido pela quantidade de elementos. No caso, dividido por n. Tá aqui as formulazinhas. Aí ele tem um exemplo aqui, ó, que eu mostrei na última aula. Aí ele fala lá, ó, então nós temos aqui a variável x relacionada com a variável y. São 10 elementos aqui. Aí criou-se a coluna de x vezes y e a coluna de x ao quadrado. Fazendo aqui, ó, pegando o somatório, substituiu na formulazinha lá do A, encontrou que o A deu 0,8632. Substituiu, então, no B, aí aqui, ó, o A está aqui, ó, 0,8632, substituiu ele aqui, ó, no B. E precisou também da média de x, ó, se você olhar, o que é a média de x? Ó, o x está aqui, soma tudo, o somatório deu 65. E média de y? Tá aqui, ó. Soma tudo, também deu 65. Nesse exercício é coincidência, os dois deu 65. Como o n vale 10, ó, o n é 10, então você vai pegar 65 dividido por 10, cada um ali, ó, tanto o x como o y deu 6,5 a média. Substituindo em B, multiplica, depois subtrai, obteve-se o valor 0,8892. Para ficar melhor o cálculo, aproximamos o valor ali com duas casas decimais. Tanto o valor de A quanto o valor de B foi aproximado para duas casas decimais, dando então 0,86 e 0,89. Aí nós voltamos lá naquela primeira função, lá em cima, e substituímos então. Então o y vai ser igual a 0,86 vezes o x, mais o 0,89. Então agora nós temos uma função ali para estabelecer, fazer a regressão, né, entre os valores da tabela que foi dada ali para esse exercício. Aí, para utilizar esta função aqui, nós precisamos do quê? Nós precisamos de 2 pontos, só 2 pontos. Então, foi escolhido aqui o valor, ó, 0 para x, então ele trocou esse x aqui por 0, resolveu e encontrou que o y deu 0,89. Depois, então, ele substituiu o x por 5, tá aqui, ó, substituiu o x por 5, calculou e encontrou que o y vale 5,19. Encontrou 2 pontos? Olha lá, ó, foi para o gráfico. E aí lá no gráfico, ó, o primeiro ponto que ele encontrou foi o 0 para x e 0,89 para y, que está aqui. E o outro ponto poderia ser qualquer ponto aqui dentro dos valores que estão aqui da tabela, né? Tem uma variação até 10 aqui. Então, para qualquer ponto dentro dessa variação, você poderia escolher. Aqui ele escolheu o 5 para x e quando calculou, encontrou 5,19 para y. Então, ele formou esses 2 pontos aqui.
Com os dois pontos em mãos, foi feito o quê? Foi feito a reta aqui, ó. Então, com os dois pontos em mão, é só traçar uma reta passando pelos dois pontos. E aí você tem a reta, então, de regressão. Aí eu comentei no finalzinho da aula, aquele dia, eu falei sobre o que é interpolação e extrapolação. Interpolação é você escolher pontos para fazer essa reta. É quando, ó, por exemplo, ó, qual que é o menor ponto aqui? O menor ponto está aqui, ó, no 2. E o maior ponto está aqui, ó, no 10. Então, para qualquer ponto que você escolhe nesse intervalo de 2 até 10, para fazer essa reta, eu poderia escolher um ponto que está aqui no 4. E um ponto que está ali no, sei lá, perto no 8. Então, para qualquer ponto que eu escolho, para qualquer dois pontos que eu escolho dentro do meu intervalo ali que foi apresentado na tabela, isso eu tenho, então, uma reta de interpolação. Então, eu faço uma reta que começa aqui ó, perto do primeiro e vai até ali no último. Ó. Isso é interpolação. Agora, extrapolação é quando eu escolho, então, pontos que vão além aqui, ó. Então, se eu pego um ponto, como foi pego aqui, um ponto lá em 0, e aí eu pego um ponto aqui que está passando do meu valor 10. Então, Em eu estou extrapolando. Se eu estou extrapolando, vem um nome aqui, extrapolação. Ó. Extrapolação é o que passa dos limites do que foi apresentado pelos dados estatísticos. E interpolação é quando você tem os valores que estão dentro ali dos valores que foram apresentados ali estatisticamente. Então, aqui. Vou fazer o curso de avião. Quem que vai fazer curso de avião? Hein? Então, ó, posso limpar aqui agora para prosseguir. Feito a revisão aí. Feito, então, a revisão do capítulo. No caso, então, daí o exercício vai pedir para ou extrapolar ou interpolar. No caso, eu vou pedir para fazer o gráfico, ou analisar o gráfico, né? Beleza. Mas aí só você entender que interpolação é quando está dentro dos valores que já foram dados estatisticamente, e extrapolação é quando você pega a mais. Bom, os exercícios aí, eu vou passar agora então, os exercícios que é para serem feitos, para vocês fazerem. Bom, deste capítulo 11, vocês podem fazer o exercício 1, 2, 2, Página 3. 154? É isso mesmo, na página 154. Beleza. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aí depois vocês podem ir na página 156, o 6 e o 7. Então, 1, 2, 3, 6 e 7. Anotaram aí? Anotado. Vou mandar lá no grupo. Ok. Ou vai ter mais exercício hoje? Vou explicar mais um pouco aí. Mas aí eu passo na próxima aula, que daí agora vamos entrar no último capítulo. Vamos fechar esse negócio aqui. Então, último capítulo aí do livro, capítulo 12, números e índices. Então, vocês já ouviram falar em índices, né? Índices econômicos, pelo menos, né? Nos índices econômicos vocês já ouviram. Ok, então a introdução ele apresenta ali já uma distribuição de frequência. Então ele diz lá, né? Um jornal, né, por ocasião ali de um pleito eleitoral, publicou uma tabela com os resultados da apuração na região. Aí apresenta lá, né? Ó, as cidades variando de A até F, o candidato X, né, os votos que o candidato X tem ali nessas cidades, os votos que o candidato Y tem nessas cidades, o votos em brancos, os votos nulos e o total de votos ali.
Então, nós temos lá, ó, para um estudo, né, comparativo das variações dos votos brancos, essa tabela ali, com os números absolutos, em nada nos ajuda. Então é isso que ele quer dizer, ó. Se eu comparar os votos em brancos com os votos absolutos, né, que é o total ali da contagem, deixa eu voltar aqui. Isso ele diz ali, ó, que nada nos ajuda. Por quê? Porque nós precisamos de relacionar um pouco melhor ali esses dados. Por isso eu volto lá em dados relativos. O que são dados relativos? Nós vimos lá em capítulos anteriores. É quando nós fazemos uma comparação por percentagem ou por número decimal. Então, se você olhar aqui, o que ele está querendo dizer é o seguinte, ó. Se eu pego aqui, ó, na cidade A, votos brancos, 980. Total de votos, 82.352. Então, se eu comparo aqui, eu olhando aqui para a cidade D, entre a cidade A e a cidade B. Aí você olha lá, 980 votos brancos, na cidade B, 787. Aí você fala, nossa, ficou próximo ali o número de votos em branco. Mas aqui exige de nós uma comparação com dados relativos. Por quê? Porque eu tenho 980 relacionado a um total de 82 mil eleitores ali, aproximadamente. Enquanto que o 768 está relacionado com quase a metade do que tinha lá no primeiro, na cidade A, que é 45.766. Então, se vocês observarem o número de voto em branco ali, eles estão próximos. Mas aí eu tenho que relacionar eles com o número total que tinha em cada cidade. Entendeu? Isso é números relativos. Eu estar comparando com o total, para daí eu conseguir ter uma noção de comparação. Para eu comparar, eu tenho que... Não adianta eu comparar os votos em branco da cidade de Goerê com Maringá, com Londrina. Não adianta eu comparar diretamente esses votos. Eu tenho que fazer um comparativo em relação ao número de eleitores que tem de uma cidade pequena com uma cidade grande. Daí eu posso dizer que se o índice que apresenta ali, o índice que indica os votos brancos foi maior ou menor entre as duas cidades com números de eleitores diferentes. Aí aqui nós temos lá, ó, olha lá a comparação agora. Ó. Então, depois, de acordo com o que eu expliquei para vocês, está dizendo aqui, ó. Então, na cidade A, se nós compararmos, então, o número de votos brancos com o total de votos, o índice ali, ó, o relativo, né, o número relativo é de 1,19. Na cidade B, o número relativo é 1,72. Aí depois 1,22, 1,63, 2,36 e 1,35. Observe que na cidade E é o que teve o maior percentual de votos brancos ali. Olhem lá, se nós compararmos, que é de 2,36%. Vamos voltar lá na cidade E. Ó. Na cidade E, olha lá, é o que tem menos. É o que tem menos. Mas não é porque ele tem menos que ele significa que a quantidade de votos brancos ali foi uma quantidade baixa. Foi uma quantidade alta, muito alta, comparado com o número de eleitores nessa cidade. Perdão, aqui não. O número de eleitores está aqui. O número de eleitores, que é de 1.906. Então, aqui é como se fosse, sei lá, Rancho Alegre, e aqui em cima, aqui 82 mil, eu estou comparando aí a Campo Mourão. Entendido aí? Entendeu, Dayara? Muito bem. Então, aqui... Então, é isso que ele diz ali. Então, aqui ele fala, não são poucas as situações em que, para a descrição ou análise de um fenômeno quantitativo, o emprego dos números relativos revela-se mais pertinente, né? Mais importante do que apenas analisar os dados absolutos, os números absolutos. Então, ele diz aqui ainda, né?
que essas comparações ali, quando são variáveis diferentes, ó, ele fala assim, ó, isso acontece naturalmente quando pretendemos efetuar comparações dos valores tomados por uma mesma variável em épocas ou regiões diferentes, que foi o caso ali, né, em cidades diferentes. Então ele fala que essas comparações representam o caso mais simples das medidas estatísticas, que denominamos de números índices. Então eu faço dos números os índices para poder fazer comparações. Então, índices são utilizados para comparar. Quando eu quero fazer uma análise entre várias regiões ou diferentes épocas, eu utilizo-se dos índices para poder comparar o que está acontecendo, se está progredindo ou regredindo determinada pesquisa, né, de alguma região, de algum setor. E isso é muito utilizado, então, nos negócios, né, e na economia. Então, vamos observar aqui. Primeiro, ó, números, índices. Então, consideremos a tabela relativa às matrículas efetivadas em um certo estabelecimento de ensino durante o período de 89 a 1994. Então, apresenta-se lá os anos e a quantidade de matrícula. Matrícula, matrícula, matrícula na primeira linha. E na segunda linha apresenta-se, então, o número índice. Então, ele considerou que em 1989... esse número 1050 matrículas representava quanto? 100% das matrículas. Representava 100%, isso mesmo. Então, aí quando foi para 1990, subiu o número de matrículas. Então, ele fez um novo cálculo, então isso passou a ser 109,5%. 1991 aumentou mais, 1992 aumentou mais ainda, 1993 mais e 1994 mais ainda. Então, se nós compararmos aqui 1994 com 1989, né? 1994 com 1989, ele teve um aumento de 61,9%, que é o que está mostrando aqui embaixo, ó, as progressões, os aumentos que nós tivemos aqui. Então ele fala ainda, né? A vantagem dos números índices é permitir uma rápida avaliação da variação percentual sofrida ali ao longo do tempo ali sobre as matrículas. E aí ele destaca aqui, ó, número índice ou simplesmente índice é a relação entre dois estados de variável ou de um grupo de variáveis suscetível, né, de variar no tempo. Então, é uma comparação de variáveis que variam no tempo ou no espaço, como ele está dizendo aqui. E ainda, né? Então, ele fala assim, ó, o índice representa, portanto, o nível de um fenômeno em relação ao nível que ele tinha num dado período, em um dado momento. Tomado como base. Então, para você para estabelecer um índice, você demarca um ano, fala assim, esse ano aqui, ou essa época, essa semana, ou esse dia, ou essa hora, isso daqui é a base, isso daqui é meu 100%. O que acontecer a partir disso, eu vou começar a calcular esse número relativo, né, esse índice percentual, para saber se está aumentando ou diminuindo em comparação com aquele que eu estabeleci como base. É isso que ele quer dizer aqui. Então, a base aqui nesse exemplo, quem que é a base? A base aqui é as matrículas do ano de 1989. Então, ele é a base, ele é o 100%. Então, a sua base, nos exercícios que nós vamos fazer, a base é sempre o início. E o início eu estabeleço como 100%. Aí ele faz um primeiro cálculo aqui de relativos de preços, né? Tudo regrinha de 3, pessoal. Olha que moleza aqui. Então, para vocês analisarem aqui, ó, quando queremos analisar a variação no preço, ou na quantidade, ou valor ali, então eu posso utilizar isso daqui para o preço, para a quantidade ou no valor. São 3 expressões que nós vamos ver ali, que as 3 remete à mesma coisa, só muda a letra da variável que está na forma. Então ele fala assim, basta expressar tal variação em termos percentuais, obtendo então o que denominamos de relativo de preços. Então, o relativo de preços, olha o que ele fez aqui. O P0, né, ou PO, né, na verdade, ali, é o preço da origem. É o preço da época base, da origem. Então, quando aparecer o zerinho do lado aí, ou o O, né, que é o certo é o Ozinho, na verdade, esse O aí é o preço base, é o que você estabelece como seu 100%. E quando apareceu o PT, com o P com o Tzinho do lado, então é o preço atual. Então, P com o Ozinho, preço da base é o 100%, e o P com o T
do lado ali como índice ali, é o preço atual, da época atual. Aí ele fala assim, ó, então, como encontrar então esse valor? Observe aqui ainda, ó, que esse P com o zero ali, perdão, o P com o O e o T, então isso daqui significa preço da comparação aqui do relativo de preço da atual com a base, tá? Então, quando aparece o origem aqui, o O e o T, ele está dizendo que isso daqui é o preço, é o relativo de preço. Como está aqui, ó, é o relativo de preço. Isso aqui, ó. O que é esse relativo de preço? É o nosso valor comparativo, é a nossa comparação com o preço atual com o preço da base. E para isso é fácil fazer o cálculo, ó. Nós vamos utilizar uma regrinha de 3. Preço da base é o 100%. O preço atual vai estar relacionado com o relativo de preço. Multiplicamos cruzado aqui e vamos obter, então, o preço relativo vezes o preço da base vai ser igual ao preço atual vezes 100. Aí esse preço da base aqui, ele está multiplicando, ele corta aqui e passa dividindo. E aí dá essa fórmula que está aqui em cima. Ó. O preço da base, o preço atual relacionado à base vai ser igual ao preço atual dividido pelo preço da base vezes 100. Só isso daqui. Vou tentar mostrar aqui. Aí depois ele fala, ó, que a mesma formulazinha eu utilizo para preço, para quantidade relativa, ou relativo de quantidade, na verdade, e o relativo de valor. Então, as três é a mesma coisa. Só muda a Aí letra. Só Só muda a letra. muda a letra, mas a formulazinha é a mesma. Olha como é simples, ó, tem um exercício resolvido aqui. Ele fala lá, ó, sabendo que o preço de determinado produto era de R$ 50 em 1994 e de R$ 60 em 1995, determina o relativo de preço em 1995, tomando como base o ano de 94. Então, o preço de 94 é a base e o preço atual é o de 1995. Ok, então eu consigo fazer o relativo, ó. Então, olha lá, o relativo de preço, que é o preço relativo de 95 em relação a 94, que está aqui, vai ser igual ao preço atual, que é de 95, dividido pelo preço da base, que é 94, né, de 1994, vezes 100. Aí é só substituir, olha que facinho. 60 dividido por 50 vezes 100. E aí nós obtemos lá 120%. Ou seja, qual foi a variação? De 20%. Só isso. Aqui, ó, eu vou deixar para explicar na próxima aula, porque daí para explicar o elo de relativos aqui e o relativo em cadeia também demora um pouquinho mais, eu quero explicar juntos aqui. Eu explico quarta-feira, mas só falta um pouquinho para acabar. Professor, só uma dúvida, ali Aí no caso pouquinha coisa aqui. ele continua ali, concluímos então que o preço do produto entre 94 e 95 sofreu aumento de 20%, mas se falar Isso. que a diferença é 120%, tá correto também. Não, aí a diferença não é 120. A diferença não, perdão, esqueci o nome, o Se você preço escrever relativo. lá, se você escrever lá isso, aí tá certo. Se você escrever, ó, o preço relativo de 95 em comparação com 94 é de 120%. Aí está certo. Aí se colocar a diferença é de 20%, tá certo Isso, também daí. aí a diferença, isso, aí a diferença é de 20%. Do mesmo jeito que nós poderíamos calcular ali, Gabriel, e encontrar, por exemplo, ó, imagine que tem outros valores e aí você calcula e esse valor aqui, em vez de dar 120, dá 80%. Aí você pode dizer o quê? Que ele caiu 20%. Isso, ele diminuiu 20%. Tá. Beleza. Beleza? Então tá ok, pessoal. Quarta-feira eu termino de explicar esse capítulo 12 e a gente fecha o conteúdo aí do livro e a semana que vem a gente pode tirar algumas dúvidas aí. Se alguém tiver dúvidas, eu vou estar disponível na semana que vem, nas 2 aulas, para a gente poder fechar aí o conteúdo. Então façam os exercícios. Por favor, façam os Amém. exercícios. Porque senão não dá certo esse negócio aí, né? Passar só na cola não funciona, né, gente? Vamos fazer o mínimo aí possível para merecer o diploma lá depois no final dos 4 anos do curso. Beleza?
E aí eu não quero ninguém, tá entendendo bem? Eu não quero ninguém para exame.